Vamos lá, 3h07, ponteiro pulando. Vamos lá para o nosso Entre Pais e Filhos, aqui na Rede 316. Não perca seus filhos, é o tema de hoje. Então já se prepara aí para participar com a gente, para aumentar o volume. Se ajeita a galera que está no YouTube também, já tem uma turma no YouTube. Pois é, hoje nós estamos aqui com a transmissão ao vivo também pelo YouTube e no site e no aplicativo, obviamente. Então vamos nessa. Nossa missionária Márcia Doneda já está preparada aqui para poder bater esse papo com a gente. Antes, deixa eu só dar as boas-vindas aqui para Sheila Rezende e toda a família lá em Nova Venécia, acompanhando o nosso programa. Irmã Eunice também passou por aqui, Gil Viana, Rose Gomes, Ismaele Madeira. Sejam bem-vindos sempre à nossa programação, tá? Missionária Márcia Doneda, tá me ouvindo aí? Graça e paz, minha irmã, bem-vinda! Graça e paz, Nayan. Tudo bem com você? Tudo na paz por aí? Obrigada pela recepção. Agora te ouvi, tá? Cortou, repete de novo aí o que você falou, minha irmã. Ah, maravilha. Boa tarde, Nayan. Tudo bem com você? Aqui tá tudo bem, Bom. Graças a Deus. Amém, amém. Bom demais, bom demais. Tá em casa, cadê os gatinhos? Nunca mais ouvi eles aí, minha irmã. Cadê os gatinhos? Pois então, o gatinho tá aqui do ladinho, aqui, ó. Tá sentado aqui, é meu assessor. A fofinha que Claro. tá aqui. Aqui, ó, respondeu, falou assim, Qual é a que tá aí? Qual é o nome da que tá aí? É a fofinha que tá aqui. A fofinha. Fofinha é o nome dela, fofinha. Deixa eu acordar ela aqui. Olha aqui a fofinha, ó. Oh, é por isso que é fofinha. Tem um rabão. Tava dormindo, acordou agora. Oh, meu Deus. Oh. Ela acordou, mas Aí, não recomenda. Não. Acordou, mas não Ela recomenda. fica do ladinho aqui. A outra tá ali, tomando um solzinho. Que tá bem geladinho aqui. Tá quantos graus aí? Tá quantos graus hoje aí? Olha, hoje, assim, nós estamos com a temperatura aqui de 22 graus, 21 graus, mas tá uma sensação térmica um pouco mais baixa, né? Um ventinho hoje pela manhã que chega, cortava. Às 6 horas da manhã tava um ventinho bem gelado aqui, mas aí daqui a pouquinho já baixa bastante a temperatura à noite, né? Esses dias têm sido uns dias mais gelados aqui. Entendi. Aqui a gente tá com a média de 23 graus também. Pedro Canário tá um friozinho gostoso. Tá? Tá um friozinho bom aí, né? Por incrível que pareça. Mas estamos aqui, sentindo frio já. Maravilha, maravilha. É bom chegando o inverno, né? Chegou o inverno. Eu tô preocupado, meu irmão. Tô muito preocupado porque vai ter a Conferência Impacto lá no Rio Grande do Sul agora, semana que vem, né, de 19 a 22 de junho, 316 vai estar lá em Santa Rosa, no Rio Grande do Sul. Sim, junto com o você vai. da Convenção Batista Pioneira, e aí eu vou. E eu já tô sofrendo antes do tempo, porque eu fiz a pesquisa aqui do clima-tempo. Nos dias que a gente vai estar lá, vai estar batendo 10 graus. 10 graus. 10 graus? Não, mas 10 graus é... Não, meu irmão, eu não tenho roupa para isso, não. Eu não tenho roupa para evento, vai ter que alugar roupa lá, né? Tem que alugar, porque não adianta se comprar, vai usar aí de volta. Exatamente. Eu não tenho roupa para esse evento, não. Não sei o que eu vou fazer. Estou conversando já com os amigos aqui. Ó, você tem um gorro para me emprestar aí, uma blusa mais fofinha, porque o negócio vai ser difícil, sabe? Vai ser difícil. Tá certo. Quais são os dias, Ayan? Do dia 19 até o dia 22 de junho. Tá. Vai ser, no caso, já semana que vem, né? De hoje a 8 começa, né? Dia 19 até o dia 22. Quinta-feira que vem. Eu também vou estar lá em Ponta Porã. Ponta Porã geralmente é frio. Vai ter um conterrâneo seu lá, o Felipe Breder. Você deve conhecer. Felipe Breder, aqui de Campo Grande. Sim, da Escola do Discípulo. Que maravilha! Exatamente. Ele vai ser um dos preletores lá? É isso mesmo, ele vai ser um dos preletores. Felipe é filho do pastor Gilson, né? Ele é sobrinho. O Yuri Breder,
que é o filho do pastor Gilson, o Yuri. Ele tem mais 2 filhos, A né? Emily, né? Pastor Gilson. Emily, isso. Até, inclusive, Uhum, precisamos orar pelo pastor Gilson, pelo tratamento dele, né? uhum. E a Emily está acompanhando bem de perto ali o tratamento do pai dela, né? Tanto aqui em Campo Grande, às vezes até São Paulo também, né? Uhum. Mas que bênção. Deus abençoe também a sua viagem lá, todo esse tempo Amém, de cobertura ali, né? amém. Vai ser um Vai ser tempo muito maravilhoso. precioso, muito precioso, E aí, na né? semana seguinte, a gente provavelmente vai estar num calorzinho, eu imagino, né? Lá na E lá em Serra. Serra, né? Ah, em Serra, Espírito Santo. Isso. É, isso mesmo, vai ser bênção. Vai ser top. Maravilha. Conversei com a Muito Estelinha bom. ontem um pouquinho, ela já tá lá na expectativa, nos preparos de tudo, né? Tá chegando, Aham, já tá perto, já tá perto. tá. Já tá perto, já tá perto. Mas vai ser bom. Então é As isso. inscrições já foram encerradas, já Uhum. chegou o limite máximo, né? Então a gente fica muito feliz com isso. Nós teremos também programação para as crianças. Então o Estado do Espírito Santo aí vai ser contemplado com esse congresso, com esse encontro da capelania escolar, 3 dias. Maravilha. E nós teremos também o privilégio de encontrar tantos outros coordenadores e líderes que atuam também nessa área de outros estados, né? São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul, Bahia, Rio de Uhum. Janeiro, né? Uhum. Então vai estar uma turma lá, Minas Gerais também, e toda essa galera aí do Espírito Santo. Gente Isso boa, aí, gente boa. isso aí. Gente Vai ser um... talentosa, hein? Olha, pessoal do Espírito Santo, os capixabas, aí realmente são homens e mulheres que têm se destacado na obra missionária. Então, parabéns ao Estado do Espírito Santo. Que Deus continue usando grandemente cada um. Glória a Deus, glória a Deus. Esse povo aqui é um povo diferente, um povo É, caprichoso. é lindo, é Bom, verdade, é muito bonito. vamos nessa Maravilha. então? Vamos para o nosso quadro de hoje, irmã Márcia. Hoje nosso tema Vamos é lá. Não perca seus filhos. Não perca seus filhos. Isso Então mesmo. já vou soltar a vinheta para a gente dar o play. Vamos lá. Maravilha. Começa agora, na 316, o quadro Entre Pais e Filhos, com Márcia Doneda. Dicas, informações, muito mais sobre relacionamento entre pais e filhos. Tá valendo o nosso Entre Pais e Filhos na 316 ao vivo nessa quinta-feira, dia 12 de junho de 2025. Você que está chegando agora no YouTube, já deixa o like aí, clica no joinha, clica no sininho para receber as notificações de conteúdos da 316, se inscreva no canal se você não está inscrito ainda, vem comentar no chat e não se esqueça de compartilhar muito a nossa live aí nos seus grupos de WhatsApp, tá bom? Chama a turma para acompanhar mais esse papo, principalmente para quem é pai, para quem é mãe, viu? Não perca seus filhos, é o tema de hoje, tá? Então fique muito à vontade. Quem tá ouvindo a gente pelo site ou pelo aplicativo, participa com a gente no WhatsApp 11 930 03 03 16, beleza? Não perca seus filhos. Por onde a gente começa esse papo de hoje? Irmã Márcia Doneda, contigo. Nayan e todos os nossos queridos ouvintes da Rede 316, nós vamos compartilhar hoje sobre esse tema Não Perca Seu Filho e também falar sobre a importância desse cuidado, mas acima de tudo falar sobre as ações que os pais podem fazer para não perder seu filho nem fora e nem dentro de casa, né? E eu quero compartilhar com todos que nós estamos baseando esse tema de hoje no livro Nós e Nossos Filhos, de pastor Natiel Sabino, que é um livro que você pode adquirir pela livraria da Missões Nacionais. É um livro que foi lançado pela editora da União Feminina, né? E então eu quero incentivar vocês também a adquirir esses materiais e principalmente esse tema, que com certeza vocês poderão replicar e multiplicar esse conhecimento e essas estratégias para a sua igreja. Você que é líder, você que atua nas escolas, você pode também compartilhar essas dicas tão preciosas, dicas valiosas para os pais nas escolas, sejam públicas ou privadas do nosso querido país, né? Bom, é interessante que algum tempo atrás uma família
ela tinha um cachorrinho, e esse cachorrinho tão fofinho, mas era um cachorro de porte pequeno, né? E daqui a pouco o pai começa a chamar pelo cachorrinho, a mãe e a filha, e eles começam a chamar um pouco mais alto, foram para a rua, foram para até a casa dos vizinhos, até na esquina do quarto, e chamando. Daqui a pouco eles já começavam a falar, a chamar já com um ar de desespero, e esse cachorrinho ninguém conseguia encontrar. Interessante que eles estavam procurando por quem passasse na rua, tentando descobrir se viram o cachorrinho, onde que o cachorrinho está, enfim. Mas passou-se um tempo, eles já estavam chorando, desesperados, onde uma pessoa de dentro da casa gritou: eu encontrei, ele está aqui. Então, esse cachorrinho estava perdido dentro de casa. Na verdade, ele não estava perdido na rua, ele não foi sequestrado, porque muitos estavam pensando que pudesse ser sequestrado por ele ser tão dócil, mas ele estava perdido dentro de casa. E há muitos pais hoje que perdem seus filhos ou perderam seus filhos, não perderam na rua, não perderam para as drogas, mas perderam seus filhos dentro de casa, né? E é como que se eles não estivessem lá, como que se os filhos não estivessem lá. Eles se encontram, mas não se falam, se cruzam, mas não conseguem ter um diálogo, não conseguem se chamarem, né? Mas os pais, nesse momento, não adianta procurar os seus filhos lá fora, porque, na verdade, eles estão perdidos dentro de casa. E essa perda, nós podemos perceber, né, queridos ouvintes, que são por vários motivos. Entre eles, talvez, a ocupação dos pais, né, a agenda de compromissos, e além do distanciamento natural do filho, quando eles vão crescendo, né? Mas é preciso que os pais se encontrem, que os pais encontrem os filhos e que os filhos encontrem os pais, principalmente aqueles que estão dentro da casa, né? E para isso é preciso proporcionar esse convívio, proporcionar um relacionamento, uma relação entre pais e filhos de uma forma intencional para que eles possam realmente se reencontrarem, né? E a receita para isso, talvez você já tenha um bom convívio com os seus filhos, mas talvez você precisa reencontrar o seu filho. E a receita para isso é somente os pais que podem fazer. Não tem outra pessoa, talvez uma situação de uma enfermidade, de uma doença, ou talvez até de outras situações que você pode procurar um especialista, um profissional da saúde mental ou de saúde para os cuidados físicos, e você pode terceirizar esse tratamento. Mas essa busca, esse reencontro com o filho, não tem uma outra pessoa a não ser o pai e a mãe para realizar essa ação, né? Então, eu quero convidar todos os pais e mães que estão nos ouvindo, e talvez filho, você também, na sua visão de ter a sua família, ter a sua casa, é muito importante que você se reencontre com seu pai, reencontre com sua mãe, reencontre dentro da sua casa. E nós vamos falar sobre algumas dessas ações. Eu gostaria também, Nayan, se nossos queridos ouvintes pudessem compartilhar algumas das experiências vividas por eles dentro de casa, ou talvez que se encontram um distanciamento dentro de casa, o que pode fazer, o que eles podem fazer, quais atitudes. Então, primeira coisa, pedir ao Senhor essa orientação. Mas é importante que a gente tenha um conhecimento que, no decorrer da vida, a gente tem esse distanciamento natural dos nossos filhos. Mas algumas situações, nós pais, proporcionamos para distanciar dos nossos filhos, né? Ontem, Denise chegou do trabalho, ela atua como psicóloga de uma escola, e ela dizendo assim: mãe, tem uma criança
E essa criança de 5 anos, ela 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 vive uma vida totalmente sem equilíbrio. Derruba as carteiras em cima dos amiguinhos, responde o pai, a mãe. Então essa criança, ela foi investigar, foi perguntar para a mãe o que estava acontecendo, tudo mais. Então ela definiu o seguinte: essa criança só encontra a mãe e o pai no finalzinho do dia. 7 horas da manhã, essa criança de 5 anos chega na escola e os pais vão buscá-la às 18 horas da tarde. Então, essa criança sente, ela está clamando pela presença dos pais, ela está clamando pela convivência dos pais, né? E aí ela chega já em casa cansada, exausta, vai dormir, né? E qual é o tempo que a criança tem vivido? Então, às vezes, a criança está passando por uma dificuldade assim, mas ela está, aqui nesse caso, tá perdida, né, dentro de casa, porque os pais, com suas agendas lotadas, na busca, na ânsia de ter de suprir as necessidades, talvez até um pouco mais supérfluas, acaba sacrificando a vida do relacionamento entre pais e filhos, né? Bom, dito isso, né, 3h23 aqui no horário de Brasília, já despertando aí esse alerta para os pais, trazendo esse alerta. Eu queria que imagino que já começou a gerar a curiosidade aí dos nossos ouvintes, né, em que a senhora trouxesse para a gente aí algumas ações para a gente não perder os nossos filhos. Antes da senhora trazer para a gente essas dicas, quero mais uma vez aqui pedir você que está ligado com a gente para deixar sua pergunta, seu comentário no nosso WhatsApp 11 930 030316, tá bom? Você pode ficar muito à vontade para participar aqui com a gente. E no chat também você pode deixar sua interação aqui ao vivo, enquanto a gente estiver batendo o nosso papo pelo YouTube. Clica no joinha aí para deixar um like para a gente também, beleza? E vai compartilhando a nossa live. Então, irmã Márcia, compartilhe com a gente aí algumas ações que os pais devem fazer para não perder os seus filhos. Muito bem. Tem algumas ações que eu vou pontuar aqui e talvez você que está nos ouvindo, se já viveu isso, pode compartilhar conosco também sua experiência em relação a como pai e também no seu papel de filho, né? Bom, a primeira delas é cuide. Pai, nós temos o dever de cuidar dos nossos filhos, né? Quando nós nos tornamos pais, acaba sendo ali a nossa ocupação principal e prazerosa é cuidar daquele filhotinho, daquele pacotinho de amor que chegou, né? Mas à medida que os filhos vão crescendo, geralmente nós vamos abandonando esse cuidado, né? E mantemos apenas aquela posição assim de stand-by, tipo assim, se precisar eu tô aqui, né? Mas, na verdade, essa situação acaba gerando ali um distanciamento e o filho sente isso, a criança sente, né? Ele não vai reclamar, né? Mas a atenção e o cuidado dos pais é sempre uma coisa desejada pelos filhos. Eles sentem isso, sentem seguros, eles crescem com uma segurança emocional que dão a eles criatividade, que dão a eles liberdade para se desenvolver. Todos nós precisamos realmente de cuidado. E o tipo de cuidado, ele vai mudando conforme eles vão crescendo, né? Então, mas a necessidade de ser cuidado ainda está ali, ainda se mantém. Então, os pais, eles precisam continuar cuidando, independente da idade que os seus filhos tenham. Se os seus filhos tiverem 30, 40, 50 anos, eles sempre serão filhos, né? Então, eu vejo aqui em casa, né, o Felipe, Denise,
esse cuidado onde nós compartilhamos com eles, cuidado da alimentação, cuidado da roupa, cuidado do ambiente, cuidado de perguntar como que estão, cuidado, é claro que respeitando todos os limites, respeitando as privacidades, mas transmitindo esse cuidado para eles. Eu vejo que quando eu vou na casa dos meus pais, né, eu sinto cuidado deles, né? Então eu sou mãe, mas também tenho meu papel de desempenho também meu papel de filha. Então, quando eu vou para lá na casa dos meus pais, que eu estou indo lá semana que vem, vou passar lá. Então, o que acontece? Eles também, eu sinto esse cuidado que eles atribuem a mim, né? Eu vejo meus pais falam assim, filha, qual doce que você quer? Qual é o refrigerante que você quer? Às vezes nem tomo refrigerante, mas assim, para atender o gosto, né? Para atender ali eu vejo que esse cuidado. Falo, olha, vamos lá meus pais moram no sítio. E às vezes quando eu vou para lá e aí nós vamos para a cidade, vamos lá no mercado, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Então eu vejo esse cuidado. E às vezes quando eu não posso ir, eles vão e aí eles trazem. Olha, nós trouxemos doce para você, nós trouxemos esse. Então assim, é o cuidado, né? E a gente sente isso mesmo sendo pais. Então cuidado, todos nós precisamos. Somos carentes, necessitamos desse cuidado. O conceito etimológico da palavra cuidado significa cura. Então, à medida que você cuida, você cura. É essa necessidade que a criança, que os filhos, independente das idades, eles precisam sentir cuidados. E esse sentir cuidado vai trazer eles próximos a você, né? Então, é importante que os pais continuem cuidando dos seus filhos, demonstrando esse cuidado, né? Verdade. Mesmo que talvez você já perdeu esse hábito, né, de demonstrar esse cuidado, você precisa recuperá-lo, porque vai recuperar, você vai conseguir ganhar os filhos que às vezes são perdidos dentro de casa. Então, esse é um dos primeiros processos que a gente pode perceber. É claro que você precisa ter todo equilíbrio, né? Não invadir o espaço, né? A privacidade ou coisa semelhante, mas demonstrar ações práticas, não apenas no discurso, mas o quanto que é realmente precioso o cuidado dos pais em relação aos filhos, né? Bom, outra situação, outra ação que você, pai, pode fazer para o seu filho é olhe nos seus olhos. Isso, olho no olho. Hoje é dia dos namorados, hoje é bom a gente falar sobre isso, né? Eu gosto de sentar, tomar um café, sentar, conversar, mas olho no olho, sabe? É tão difícil quando alguém, e a gente sabe hoje que a tecnologia, a internet, os telefones, as mensagens de textos, né, as comunicações acabam sendo aí cada vez mais difícil, né? E acaba proporcionando um distanciamento entre as pessoas. Mas não tem nada como você sentir o olhar, porque na verdade o olhar ele comunica profundamente. O olhar era uma comunicação muito forte. Então os olhos eles revelam a alma. Olha aí que forte, né? Os olhos, eles revelam a alma, então aprofunda ali o vínculo, derrubando qualquer barreira que você tenha no relacionamento. Então, quando você conversa olhando nos olhos, principalmente quando você, ao ouvir os pais, eles devem olhar nos olhos, né? Então deve sempre lançar aquele olhar apaixonado pelo seu filho, né? E com certeza vai resgatar aí bons sentimentos, vai passar uma mensagem de valorização para o seu filho. Então olhe nos olhos do seu filho, que ele sinta a sua alma, que ele sinta esse relacionamento, que ele sinta essa profundidade dessa ação, tá? Então, os pais devem ter esse cuidado de olhar nos olhos, independente da idade que tenha os seus filhos, né? Então, a comunicação, ela, no olhar nos olhos, ela requer esse tempo, mostra cuidado e, querendo ou não, é uma das ações de resgate para
ter o seu filho de volta e para que você possa aí instalar uma nova modalidade aí no seu relacionamento com pais e filhos, com o seu com essa atitude. Um outro ingrediente, uma outra ação muito forte que coopera para esse resgate do seu filho é o amor. Ame, ame, ame. Esse é o ingrediente que realmente tem poder para transformar qualquer relacionamento. O amor, ele precisa ser manifestado na prática. O amor, ele cura doenças. O amor, ele cura feridas emocionais. Ele resgata relacionamentos. O amor, ele cicatriza situações que foram criadas de uma situação que gera um distanciamento. Então, o amor cura, o amor resgata relacionamentos, o amor resgata sonhos, o amor, ele eleva a autoestima, né? E ele provoca ali um senso de capacidade que, com certeza, gera o perdão. Então, o amor, ele pode e deve ser sentido, não apenas ouvido. Eu te amo, mas ele precisa ter esse sentimento, na verdade, precisa ser sentido, né? Então, o cuidado, falar nos olhos, olhando olho no olho, né? Essa demonstração de amor, com certeza, vai gerar no coração do seu filho, no coração da sua família, essa transformação, esse resgate, esse reencontro de relacionamentos com seu filho. Interessante, meus queridos, que muitos filhos, eles sabem que os seus pais os amam, mas eles, na verdade, não sentem isso. E não consegue explicar em ação o amor que os seus pais realmente têm por eles. Eles não conseguem sentir, eles não conseguem. Eles sabem, mas não sentem, entendeu? Então, o que acontece? Os pais precisam praticar gestos de amor. E se levarmos em conta que o amor é satisfazer o outro. O amor é fazer com que o outro fique feliz, fique satisfeito. Então, cada pai possa realmente identificar ali o que é que pode resgatar esse relacionamento pela ação, amor em relação ao seu filho. Faça isso. Demonstre esse amor na vida dos seus filhos. Outra situação, outra ação que os pais devem fazer para reencontrar, para trazer os seus filhos de volta, na verdade, para não perder os seus filhos. Então, talvez você fale assim, mas eu não perdi o meu filho. Então, continue fazendo isso para não perdê-lo, nem fora e nem dentro da sua casa. Muitos pais, talvez por uma atitude, por falta de conhecimento, né, eles dizem a seguinte frase para os seus filhos: engole o choro, né? E o que acontece? Essa ação, essa fala, gera uma questão emocional na vida do seu filho que ele não pode chorar, que ele não deve chorar. E outra coisa, e as crianças também têm esse sentimento de que elas não podem chorar perto dos seus pais. Então, se você faz isso com seu filho, eu peço a você, repense essa atitude. Porque, na verdade, quando o choro faz parte da vida. E nem sempre nós sorrimos. Muitas vezes nós choramos. Os nossos filhos choram. E como é bom quando os pais e os filhos, eles podem chorar juntos. Eles podem ter esse sentimento e os filhos podem ter a liberdade de chorar perto dos seus pais. Porque quando nós dissemos para os nossos filhos, engole o choro, nós estamos dizendo para ele que eles não devem chorar e que eles não devem chorar perto dos seus pais. Chorar junto
revela não apenas um amor, mas revela uma sensibilidade. Chorar junto valoriza o choro do outro, dizendo sem palavras que também está sofrendo com a dor, está sofrendo junto. Interessante, meus queridos, que filhos que engolem o choro dito pelos seus pais, eles vão crescer com dificuldade. Vão crescer com dificuldade de chorar perto dos seus pais. Porque, na verdade, o choro faz parte da vida. E talvez eles vão chorar perto de pessoas erradas. Perto de pessoas erradas. Talvez, quando os seus filhos choram sozinhos, ou choram junto com outras pessoas, eles ficam vulneráveis para as drogas, eles ficam vulneráveis para o sexo, eles ficam vulneráveis e acabam sendo apresentados a outros jovens e adolescentes que também estão vivendo um momento desse jeito, vulneráveis. E eles se entregam para essas situações, porque também foram silenciados no choro e principalmente perto dos seus pais. Então eu digo para você, quando pais choram juntos, ou pelo menos quando entendem e respeitam o choro do filho, os filhos nunca vão se incomodar em chorar perto dos pais, né? Eu não sei vocês, mas eu tenho convivido com pessoas, com pais e mães que têm dificuldade, talvez que viveram isso com seus pais, com seus avós, tipo, não chora, né? Tem dificuldade. Eu vejo meus pais têm muita dificuldade, principalmente meu pai, muita dificuldade de chorar, né? De chorar perto de nós, de chorar, e parece que foi reprimido o choro, né? E a gente percebe que a pessoa está sofrendo, ela está chorando por dentro, mas ela não tem a liberdade, ela não consegue se expressar, ela não consegue chorar, porque talvez foi reprimido no seu momento de desenvolvimento. Então, pais, chorem com seus filhos. Isto apenas não só está revelando que você os ama, mas também que você tem um coração sensível. E quando seus filhos, mesmo sendo adultos, passarem por dificuldades, quando eles chorarem, eles vão ter condições de chorar perto de você, né? Que Deus nos dê condições para ter momentos de revelar a nossa sensibilidade para os nossos filhos. E uma outra situação que eu quero compartilhar com vocês, uma outra ação que os pais devem: sorria juntos com seus filhos. Eu sei que tem momentos que nós podemos sorrir, né? Então, o sorriso é uma mensagem positiva. O sorriso, ele revela alegria. E quão bom é ter uma casa cheia de sorriso. Uma casa, eu sei que tem os momentos tristes, os momentos onde nós vamos chorar, mas os momentos onde nós podemos revelar alegria, por um sorriso, por um riso, né? Vai fazer com que realmente tenhamos aí um ambiente saudável e principalmente quando você ri junto, quando você sorri junto, porque sorrir junto é celebrar junto, é valorizar a conquista do outro. É tão gostoso quando você chega em casa e recebe um sorriso de um filho, um sorriso de um pai, você é recebido no ambiente com um sorriso, isso dá uma leveza, faz com que realmente a gente tenha condições de ter liberdade para compartilhar as conquistas, os sonhos, e que a sua casa, como pai, possa ter essa liberdade de ter um sorriso solto, de ter alegria de compartilhar, alegria de celebrar, e esse ambiente é um ambiente bem humorado, é um ambiente saudável, onde pessoas gostam de estar ali. E que a nossa casa, nós possamos encontrar pessoas dispostas a sorrir, pessoas dispostas para compartilhar as suas conquistas, os seus sonhos, isso, compartilhar sonhos e compartilhar conquistas, acaba sendo
para pessoas que querem, que você percebe que querem celebrar conosco, querem se alegrar conosco, né? E que a sua casa seja esse ambiente saudável, de alegria, de sorriso solto, de risos, né? Então, um sorriso, a gente pode perceber, meus queridos, é diferente do riso, né? Há pessoas que têm um riso contido, enquanto outras pessoas se revelam pelo sorriso. Mas o sorriso é o estado da alma, né? E é um convite para que a gente possa realmente ter essa intimidade com alguém, de ter essa segurança, né? Então, que Deus abençoe você, sua casa, e que na sua casa possa ser um lugar de riso, de alegria, de gargalhadas, e esse ambiente cheio de bom humor, com certeza os filhos gostam de estar, os pais também gostam de estar. Então, Nayan, compartilhamos aqui algumas ações práticas, né? Bem práticas e claras, para que os pais podem e devem compartilhar em relação para reencontrar os seus filhos que talvez estejam perdidos dentro de casa ou fora de casa, e para não perder os seus filhos, né? Então serve para todo mundo, né? Então cuide, olhe nos olhos, ame, chore junto e sorria, que a sua casa seja um lugar de trazer um lugar saudável, que haja gargalhadas, né? Se talvez hoje os seus filhos têm já, ou estão morando em outro lugar, e você está vivendo com você, seu esposo, o pai, a mãe, o avô, a avó em casa, né? Mas que vocês possam trazer à memória aqueles momentos de alegria, de sorriso, e quando estiverem juntos, possam se esforçar para ter esse ambiente saudável, cheio de alegria dentro da sua casa. Amém. 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 Então, pessoal, anotaram aí, né? Anotaram essas dicas práticas. Agora, dando continuidade aqui ao nosso papo, né? Não perca os seus filhos. A senhora já deu mais ou menos aí uma introdução e falou um pouquinho sobre isso, mas vamos melhorar aí a visão dos pais que estão acompanhando a gente, falar sobre a importância da atenção na formação dos filhos. Há algum tempo atrás, um pai, ele era um executivo de uma empresa multinacional, um homem muito bem-sucedido, mas ele estava na festa de casamento da sua filha. E diante de todos os convidados ali, aquele homem chorou, mas chorou de uma maneira muito intensa. Um choro que chamou a atenção de todos os que estavam presentes. E aí, ao ser perguntado por que de tanta emoção naquela hora, aquele homem, ele surpreendeu a todos e ele disse que não era de emoção, mas era de remorso. Ele estava chorando no casamento da sua filha, não era de se tratar daquela emoção de alegria, mas sim de remorso. Que ele diz que ele passou a vida toda trabalhando e ele não conseguiu ver a filha crescer. E agora ele estava diante do casamento da sua filha, embora tivesse morado com ela toda a sua vida, o tempo todo, mas ele não conseguiu, não conhecia a sua filha, ele não viu a sua filha crescer, né? A gente já ouviu a história daquele menininho que juntou dinheiro, né? Ficava juntando dinheiro para pagar o valor de um dia de trabalho do seu pai só para ter a presença do seu pai. Então, a importância de dar atenção, a importância de estar presente. Eu acredito que esse quadro entre pais e filhos, desde o início, nós sempre temos falado sobre isso. Dar atenção, estar presente. Para estar na memória dos nossos filhos amanhã, sempre digo aqui, nós precisamos estar presentes na vida deles hoje, né? Então, a tarefa de criar filhos
queridos ouvintes, Nayan e todos, é uma responsabilidade muito grande que foi entregue a nós, os pais, né? Então, cabe a nós, eu sei que cabe a nós preparar ali o sustento, direcionar para o futuro dos nossos filhos, mas nós não podemos nos esquecer de dedicar esse tempo, de dar atenção a eles, para que eles realmente possam se sentir parte da nossa vida e nós também parte da vida deles. Muitos filhos hoje que têm talvez bens, presentes, têm presentes super caros, eu acredito que muitos deles queriam trocar tudo isso somente pela presença do pai e da mãe, pela segurança de estar junto com seus pais. Quando eu era professora no 3º ano fundamental, meu coração ficava cortando assim de pena das crianças, onde os pais chegavam e colocavam na sala de aula e falavam às crianças, de meninos de 7 anos, 8 anos, 9 anos. E naquele tempo, Felipe tinha saído para fazer faculdade no Seminário Batista lá de Curitiba, e meu coração estava assim em pedaços pela ausência dele. E eu ficava imaginando assim, se esses pais souberem o que eu estou passando agora, a dor que estou no meu coração pela ausência do meu filho, isso que o Felipe foi para estudar, né? A gente sempre ia lá, ele sempre vinha em casa, mas não estava em casa. Então, ele saiu e meu coração, como mãe naquele momento ali. Só que, assim, eu vivi muito, eu brincava com o Felipe, com Denise, até hoje, né, brinco. E eu esses tempos recordando, esse momento agora de Felipe voltar para casa, tá aqui em casa, tem sido um processo de cura dessa ausência, né, que ele saiu, a gente, na nossa mente, imagina que ele saiu precoce e que gerou no nosso coração esse sentimento assim de, nossa, foi embora, e agora, né? Então, assim, está sendo um momento tão precioso tê-lo aqui. É um momento assim que eu acredito que Deus, ele tem os seus projetos, os seus planos. Mas, queridos, eu digo o seguinte: acompanhe os seus filhos, dê atenção para eles. Chega em casa, desliga o celular, né? Não fica olhando as notificações, porque é tentador a gente ficar olhando as notificações e não dar atenção para um café, para um almoço, para uma janta, para um passeio, por chorar junto. Talvez a gente nem chora junto porque a gente não tem nem essa sensibilidade de perceber que o nosso filho não está bem, né? Então, veja a possibilidade de fazer uma viagem juntos. Gente, olha, eu acredito, é algo muito bom quando você viaja, porque aproxima a viagem, viajar juntos aproxima muito. E quando nós viajamos, pode ser uma viagem curta, mas se viaja com seus filhos, você desconecta da sua vida, você desconecta ali do mundo que você está, do trabalho, e aí você está juntos num outro ambiente, num outro projeto, numa outra ação. Então, faça isso. Planeje uma viagem juntos com os seus filhos para que eles realmente possam estar próximo de você, eles sentir, né, esse momento. E quando chegar dessa viagem, não perca isso de vista, né? Então, meus queridos, é lamentável quando nós percebemos que temos pais que não acompanham o desenvolvimento de seus filhos, não ficam juntos, não dão atenção às necessidades que eles têm, né? Filhos que não contam com a atenção dos pais dentro de casa, eles vão procurar atenção fora de casa, né? E, por vezes, os filhos terminando, eles encontram outros que vão ter tempo, encontram outros que vão lhes dar atenção. Pessoas que talvez a amizade não é aconselhável para o seu filho, né? Não é raro a gente ver aí momentos de busca de alguém com quem consegue compartilhar situações, né, maléficas que não trazem benefícios para os filhos.
Então, os filhos, eles precisam, nós já falamos aqui de uma série das necessidades básicas da criança, os filhos precisam de alimentação, de segurança, de estudo, uma casa para morar, mas também dar atenção para os filhos é uma das necessidades básicas por parte dos pais. Então, trata do quê? De uma vida que está em desenvolvimento, né? Uma vida que cada dia tem descobertas novas e que precisa de um adulto, né, maduro para ajudar a ele lidar com todas essas descobertas, né? Até hoje nós sabemos que cada dia a gente tem uma descoberta nova, né? E nossos pais, eles já viveram mais, e eles têm mais experiências, eles podem nos orientar em muitas áreas, né? Então, os adultos, qual é o adulto ideal para acompanhar uma criança, um adolescente, para que eles possam ter uma jornada de amadurecimento e de preparo para a vida? Sem dúvida, os pais, né? Pais que dão atenção para os seus filhos, não os perdem, nem fora e nem dentro de casa. Então, vamos dar atenção, vamos planejar uma viagem juntas, né? Pode ser um dia, um bate-volta, mas vamos juntos. Eu acredito que vai ser momentos preciosos que vão construir um relacionamento. E se você já tem isso, então é uma outra orientação, outra dica para consolidar esse momento aí com os filhos. Isso é uma verdade, viu, Márcia? Toda vez que a gente tem oportunidade aqui, e a gente sai um pouquinho, né, às vezes vai ali, que aqui é perto da praia, né? A gente chega em praia aqui com 30, 40 minutos de carro. E a gente tira, às vezes, um dia para ir lá, rapidinho, passa o dia todo, ali almoça em algum lugar diferente, tal, volta para casa no final do dia. A gente sente que o clima ele se restabeleceu, vamos dizer assim, né? Ele se organizou, né, dentro da casa, dentro da família. Então, essa é uma dica maravilhosa, assim, pra gente poder dar essa atenção. Sair para a família, com a família e para a família, né? Porque às vezes tem gente que sai também, mas não sai para a família. Aí fica lá no celular, fica atendendo um, atendendo outro. Não, aí pronto. Só muda de ambiente. Aí não adianta muita coisa. Né? Então, saia com a família, para a família, que não tem como dar errado, não. É bem assim. Não. Essa palavra aí que você disse mesmo, ela regula a família para se reencontrar, fica mais leve, a gente parece que tem mais forças e vai só consolidando aí os relacionamentos, né? E vai ainda mais, ó, se você tirar foto, pronto, aí já fica já vai ficar para a memória mais ainda, né? Tem que ter os registros, tem jeito não, tem que ter os registros, tem que tirar foto da galera, foto do casal, né? O casal tem que tirar foto, não tem jeito, tem que tirar. Isso mesmo. Muito bom. Bom, para quem chegou agora, a gente está conversando aqui no nosso Entre Pais e Filhos de hoje com o tema Não Perca Seus Filhos. Já foram compartilhadas algumas ações práticas aí para a gente não perder os nossos filhos. Falamos sobre a importância também dessa atenção na formação dos filhos, tá? Então você que está chegando no final agora, você não fica triste não, que o conteúdo fica disponível no site e também no YouTube da 316 para você assistir e ouvir a hora que você quiser, tá bom? Então, como é que a gente fecha? Como é que você quer concluir essa nossa conversa de hoje, irmã Márcia? Eu quero concluir incentivando os pais a investirem nesses conhecimentos, principalmente consolidando essas ações na sua vida. Invista em literatura, invista no estudar a palavra de Deus. Nós encontramos mas inúmeras orientações que Deus trabalha no nosso coração, né, para receber as orientações diretas dele como pai para nós, os seus filhos, e que, consequentemente, nós vamos refletir na vida dos nossos filhos. Então, tenha um tempo para com Deus, né? Tenha um tempo para você também ter livros que possam trazer ali orientações práticas, como esse, Nós e Nossos Filhos, de Natiel Sabino, que você pode encontrar aí na livraria da União Feminina, no site Junto Missões Nacionais, ou então você pode também buscar aí na Amazon, e
comprar esses materiais, comprar esses livros, ajudam perfeitamente. Um outro livro que eu quero recomendar é Ame Como Se Nunca Tivesse Sido Ferido. Ame Como Se Nunca Tivesse Sido Ferido. É um material maravilhoso para pais, principalmente pais de adolescentes que estão com dificuldades aí diante dos desafios da atualidade, e que você possa, assim como pai, ter pais, mães, terem também essas orientações e experiências de quem já passou por alguns desafios e que conseguiu sucesso, êxito em todos eles, mas também buscando a orientação de Deus e também de outras pessoas que já viveram tudo isso, né? Nesse material aqui, meus queridos, tem outras sugestões, e eu quero só concluir com uma delas, mas uma outras sugestões é: participe da vida do seu filho, acaricie, toque físico, acaricie, abrace o seu filho, né? Brinque com seu filho, né? Brincar juntos. Olha, o brincar é uma das ações que cria ali um vínculo muito forte. Então, brinque com seu filho, né? E as crianças, na verdade, não criança, todos os pais gostam, todos os filhos gostam que os seus pais brinquem com eles. Isso vai gerando ali um sentimento de intimidade, vai dar aquele acolhimento, né? E cria vínculos, fortalece cada vez mais os vínculos. Troque ideias com seus filhos, converse. Converse com eles, a importância desse diálogo, não monólogo, um diálogo. Compartilhe histórias, conte a sua história, né? Essa semana mesmo eu estava tomando café com o Felipe, que às 6 horas da manhã, ele levanta cedo também, e aí compartilhando sobre minha história de vida quando criança, os meus pais, e ele ficou prestando atenção. Então, é gostoso você ter esse momento, né, de compartilhar as histórias. Compreenda e se compadeça do seu filho, né? Essas são uma das ações relacionadas ao amor de Deus, que nós vamos trabalhar isso na nossa vida como pais e reflexo desse amor na vida dos nossos filhos. E, concluindo, meus queridos, a principal tarefa de um homem e de uma mulher ao se tornarem pai e mãe, é criar os filhos. Então, um homem e uma mulher, eles podem acertar em tudo na vida, mas se eles errarem exatamente nessa área, na área de criar os seus filhos, de educar os seus filhos, como diz o pastor Hernani Dias Lopes, você vai ter um sentimento de cinzas, né? Então, que nós, como os pais, possamos criar os nossos filhos como herança do Senhor. Nossos filhos são herança do Senhor e é preciso levá-los sempre à presença do Senhor. É preciso buscar sempre a orientação do Senhor. Para isso, nós precisamos de oração, né? Oscar Wilde, ele diz que nenhum sucesso na vida se compara nenhum sucesso na vida compensa o fracasso na família. Essa é uma afirmação muito forte, radical, mas verdadeira, né? E nós podemos realmente ter tudo na nossa vida. Se nós não conseguimos o sucesso no nosso lar, estaremos fracassados. Essa é uma missão que o Senhor nos deu como pais. Então, diante dessa tarefa tão especial, que também ao mesmo tempo acaba sendo difícil, mas nos resta a esperança de buscarmos a ajuda do Criador, a ajuda do nosso Deus, para que nós possamos vencer como os pais, né? Então, desde que os nossos filhos, Felipe e Denise, estavam aí ainda em processo de formação, ali no útero, a gente sempre buscava a orientação de Deus, sempre buscava Senhor, nos dá sabedoria para criar os nossos filhos, para que eles possam se firmar nos caminhos do Senhor, para que eles possam conhecer o Senhor, porque não tem outra coisa melhor no mundo de você ir para o céu e levar a sua família. Então, faça isso, meus queridos. Orem pelos seus filhos, orem para que eles realmente possam, aqueles que estão fora de casa, que eles possam ser reencontrados, aqueles que estão dentro de casa, que talvez precisam
da sua ação, da sua, da sua a atitude com amor ao Senhor para com seus filhos. Então, orem por eles, clamem a Deus pelos seus filhos. Talvez eles não podem hoje ouvir, talvez eles não escutam os seus conselhos, mas eu digo uma coisa para você, eles nunca vão conseguir fugir das suas orações. Então, clame ao Senhor. E que a sua casa, os seus filhos, que os pais possam encontrar os filhos. E que os pais nunca percam seus filhos. E que vocês busquem essas orientações vindas do alto para que possam ter alegria, o riso seja solto, a alegria seja constante. Tiver momentos para chorar, chorem juntos, vão ser fortalecidos cada vez mais. Mas não deixe nem um dia de entregar os seus filhos ao Senhor. Falem deles a Deus e falem de Deus para eles. Amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus. Gostei dessa frase, né? Os filhos podem até não ouvir os conselhos, mas eles não conseguem fugir das suas orações. Não consegue. Porque às vezes os filhos não estão mais assim, não querem ouvir os pais, os conselhos, fogem, né? Não querem escutar. Mas nunca eles não vão conseguir fugir, escapar das orações dos seus pais. Meu Deus. E mesmo que os pais não estejam aqui, Deus estará. Então, coloque o seu filho. Talvez hoje você diz, eu ouvi tudo isso, eu já tenho feito tudo isso, e talvez você perceba que está perdendo seu filho, ou já perdeu seu filho, talvez até dentro de casa mesmo, nos relacionamentos, não tem relacionamentos, mas eu quero dizer para você isso, não fique preocupado. Deus, Ele está aqui. E talvez você fique pensando, mas e quando eu não estiver? Quando você não estiver, Deus estará. Então, entregue cada um deles nas mãos do Senhor. Glória a Deus. É isso aí. Que palavra abençoada, que momento precioso. Então tá aí, gente. Nosso papo hoje sobre não perder os nossos filhos. Não perca seus filhos. Tema de hoje aqui do nosso Entre Pais e Filhos. Missionária Márcia Doneda, muito obrigado mais uma vez. Né, de coração, Amém. muito obrigado mesmo por esse conteúdo de hoje. E a gente te espera na semana que vem, né? Já temos o assunto da semana que vem? A semana que vem, Nayan, nós vamos... eu estarei em viagem, eu estarei lá em Ponta Porã, né? E vai estar na direção do Gabriel, e na outra semana eu estarei indo para a Serra, né? Então, durante essas duas outras semanas, nós estaremos aqui sob a direção do Gabriel, né? Certo. Mas eu espero em Deus que vai ser bênção também os programas que serão compartilhados. Gabriel vai lançar uns temas bem legais aí, eu tenho certeza disso. Então tá. Amém. Então tá. Beleza. Acho que a gente vai se encontrar. Acho que a gente vai se encontrar ao vivo de novo de repente aqui, né? Eu não sei, né? Vamos ver. Eu acredito que sim. Para aí já tem o tema. Para aí já tem o tema. Já tem o tema. Nós vamos falar de... tem um material... de Antônio Siqueira, mas assim, aí eu separei esse material bem prático para a gente trabalhar. São o que nós não podemos de jeito nenhum falar para os nossos filhos. Olha só. Tem situações, é um livro chamado 50 Coisas que não podemos falar para os nossos filhos. 50 coisas que pais nunca devem dizer aos filhos. É isso mesmo. Eu estava lendo esse livro aqui e eu falei, gente do céu, eu já falei isso. O que vamos fazer? Então, nesse dia aí, nós vamos falar algumas frases, né, que nós, por vezes, nós já falamos. Vamos falar da consequência que essa frase tem, né, na vida do filho, mas também nós vamos
dar orientações, o que fazer agora, depois que nós já falar, depois de ter dito essas frases para os nossos filhos, né? Maravilha. Então, é, é algo assim. Talvez você já falou assim, ou já ouviu falar assim, você é um burro, né? Uhum, A gente vai ver as consequências e o que dizer a partir de agora, né? Então são entendi. várias frases assim bem curtas, mas frases que muitas vezes a gente até assim já diz, né? Você é parecido com seu avô, você parece com a família do seu Aham, pai, não sei o quê. Coisas assim, que têm consequências, mas o que nós podemos fazer como discípulos de Jesus, como nós podemos falar agora, a partir de agora. Vai ser bom. entendi. Ó, bom, para quem tá aí já nessa curiosidade, provavelmente a nossa missionária Márcia Doneda vai estar com a gente aqui ao vivo no dia 30, vai dar numa segunda-feira, viu, pessoal? Ela vai estar aqui mesmo, no meu estúdio É. aqui, em É Pedro isso aí, Canário, no a gente vai estúdio estar aí. conversando sobre esse Aham. assunto ao É, vivo e a cores e presencial, né? Vamos fazer um Entre Pais e Filhos é. aqui, vai ser uma benção. Então é isso, Amém, minha irmã, amém. Deus te abençoe, tá bom? Boa viagem para você aí nas suas programações, que o Senhor te use nesse tempo e a gente se encontra, Amém. tá bom? Um Amém, Nanhã. abraço. Deus abençoe você também. Boa viagem. Ó, e não esquenta com frio lá não, tá bom? Tá, Deus abençoe, viu? amém. Um abraço. Tchau, Tchau, tchau. fica com Deus. Conversamos com a missionária